E agora está na altura da revista de imprensa. Hoje é nosso convidado, o investigador e escritor João Pedro Marques. Ele acaba de publicar o segundo romance, Uma Fazenda em África. Já lá vamos à história. Muito bom dia, bem-vindo à revista de imprensa. Vamos olhar então para os destaques que faz. Há vários assuntos incontornáveis de primeira página. O primeiro que destaca é a morte de Whitney Houston. Por que escolhe este tema? Enfim, por um lado, porque me causa tristeza, ainda que eu não fosse um grande fã da Whitney Houston, uma pessoa que morre com 48 anos e, enfim, com o sucesso que tinha, é qualquer coisa que choca. Mas aquilo que me chama sobretudo a atenção é estas pessoas que têm aparentemente um sucesso ilimitado, que tiveram uma vida carregada de prémios e que foram bem apadrinhadas, era prima da Dionne Warwick, li eu no jornal, não sabia, e foi apadrinhada pela Aretha Franklin, e, portanto, tem aparentemente tudo ao seu alcance e não sabemos ainda as causas, não é? Se foi acidental, se foi um suicídio, mas há qualquer coisa aqui que não corre bem e provavelmente a pessoa morre, assim, ou por descuido, ou porque quis mesmo morrer. Isso é uma coisa que eu acho que é... Eu, quando era adolescente, não percebia isso. Eu lembro-me quando havia um grupo que eu gostava imenso, que era o Simon & Garfunkel, e tinha uma música precisamente sobre esta questão. Um homem cheio de sucesso, que tem tudo, tem iates, festas e todas as mulheres que quer, é famosíssimo, e um dia chega a casa e dá um tiro na cabeça. Eu com 15, 16 anos não percebia como é que se fazia uma coisa destas, hoje em dia percebo. Quer dizer, isto corresponde certamente a um enorme vazio interior e à queima de muitas etapas na vida e a um desespero tremendo. Mas a verdade é que os jovens, e se calhar nem só os jovens, continuam a ambicionar, ou pelo menos a desejar, a alimentar-se destas vidas que parecem tão perfeitas e tão ricas. Exatamente. Há uma mensagem pública, há uma imagem de grande sucesso, mas por trás disto pode estar, não quer dizer que esteja infalivelmente, não é? Mas pode estar uma solidão tremenda. Tremenda. E essa reflexão, merecemos fazê-la. Esta morte faz-nos quase lembrar a de Michael Jackson, em que também se questionou como o sucesso, a fama, a pressão nos pode levar a situações de uma imensa solidão e tristeza. Sim, e depois há uma outra coisa que é muito difícil, penso eu, para a maior parte destes artistas encaixarem, que é a perda do estrelato. Eu escolhi aqui esta notícia do I, mas podia ter escolhido qualquer outro, porque a notícia está em todos os jornais, está em todas as primeiras páginas. O I também o faz e depois destaca, de facto, no interior, ainda na zona de espetáculo, a questão e a época dourada da Whitney Houston, que foram os anos 80 e 90. Exatamente. E depois, de um momento para o outro, há uma saída das primeiras páginas, há uma perda. E as pessoas muitas vezes não lidam com isto. Não lidam com a solidão que vem associada a essa perda de estrelato. Aqui ficam os altos e baixos e agora a morte de Whitney Houston. Seguimos, João Pedro Marques, para outros assuntos. Agora foi uma notícia do Público. Vamos para uma notícia do Público. Prende-se com o Afeganistão, mas também não se fala aqui da espuma dos dias, como se costuma dizer, mas de um sinal interessante. E o senhor, como historiador, terá de facto uma perspectiva muito própria sobre o que está a acontecer no Irão, em que se está a retirar uma parte da história do país. O Afeganistão é uma tentação que os políticos têm sempre. A história deve ser uma coisa perigosíssima. É uma coisa perigosíssima. Houve alguém que disse que era a pior química do espírito. Porque todos os políticos querem manipular a história. Todos manipulam. Todos. E a história é sempre a história dos vencedores, não é? E a história é a história do grupo que a conta. E, portanto, esta ideia peregrina dos políticos afegãos que querem fazer um manual do qual suprimem todos os anos a partir de 70 e tal, 73, se não me engano. Isto é, as décadas recentes, porque são décadas muito conflituais. Portanto, eles removem isso do ensino da história. Fica só o que está para trás. Na tentativa de poderem criar uma história ascética que agrada a todos. Isto é uma coisa que não se mete na cabeça de ninguém, a não ser dos políticos que estão convencidos que, assim, formatam um povo. Não formatam. E pacificam. Pode ser também a ideia de pacificar o país? É essa a intenção. Pacificando, fazendo uma lobotomia aos seus cidadãos. Eu, há poucos anos, fui chamado a pronunciar-me sobre um manual franco-alemão, feito com umas cabeças... Políticos também. Exatamente. Qual era a proposta? A proposta era fazer um manual que fosse simultaneamente aceitável nas escolas francesas e alemãs. É impossível.
Não faz sentido, porque os franceses têm uma forma de contar a sua história e os alemães têm uma forma de contar a sua história. Faz parte da cultura e da identidade de um povo. Mesmo num país, que se põe nos Estados Unidos, há uma forma de contar a Guerra da Secessão vista do lado do Sul e vista do lado do Norte. Essas coisas fazem parte. Já encontrou essas tentações em Portugal também? Claro, toda a gente quer manipular a história. Há uma parte... Eu tenho 62 anos. Vivi na época de Salazar, não é? Fui aluno na época de Salazar. Havia partes do ensino da história, da nossa história, que não faziam parte do programa, ou que nunca se chegava lá. Às guerras liberais e todo aquele tumulto do século XIX, isso era mais ou menos, passava-se pela rama. E as partes recentes não se tocavam sequer. Estavam removidas. É uma tentação de todos nós. Vamos avançar agora. Escolhe uma notícia, surge no Jornal de Notícias, estou a encontrar aqui, também aparece no Diário de Notícias a história... Sim, no Correio da Manhã também. De um homem que se zangou com a mulher e atirou o carro a uma lagoa. Pois, eu acho esta história... nesta história? Eu acho esta história excelente e é pena que não atirem mais carros para lagoas. Então? Porque eu acho que esta história é muito edificante, porque mostra como supõe-se uma grande... Isto é uma história de um homem que, uma lagoa perto da batalha, que atirou com o carro para dentro da lagoa. Os bombeiros foram buscar o carro, recearam que tivesse lá alguém dentro e tal. Felizmente não estava ninguém. E depois ele terá explicado que é na página... 38. Está no Diário, está no Jornal de Notícias, então é na página 38. 38, exatamente. Ele terá explicado que zangou-se com a mulher e atirou com o carro para dentro da lagoa. E eu acho isto, em vez de bater na mulher, em vez de matar a mulher, como muitas vezes acontece, ele descarregou a sua agressividade. Canalizou a raiva no carro. Acho ótimo. O carro continua a ser o prolongamento de alguns homens. Exato, mas eu acho muito bom, porque ele descarrega. Eu tenho um amigo que um dia entrou numa disputa com um chofer de táxis e, em vez de bater no chofer de táxis, deu os pontapés ao carro. Pronto, é uma forma menos violenta, de facto, saudável, de resolver as questões. Desviou a sua agressividade para um objeto. E, em vez de bater na mulher e magoar a mulher. Pronto, nesse caso aí está uma boa história. Vamos continuar no Diário de Notícias. Professores procuram formação em defesa pessoal. Exatamente. Isto é uma outra forma de lidar com o problema da agressividade, que eu acho que não é boa. Esta não me parece que seja uma boa história. Esta não é boa. Como é que se lida com o problema da agressividade e da violência nas escolas? Não sei. Eu fui professor nas escolas durante 8 anos ou 9. Do ensino secundário? Do ensino secundário. E de facto, há sempre ali uma agressividade latente e às vezes expressa, não é? Mas isto aqui é uma empresa, se não me engano, do Porto, que resolveu fazer um curso de defesa pessoal para os professores e teve já muitos candidatos, não é? Gente que se sente insegura e que quer, enfim, através desse curso... Quer estar mais preparada essas situações. Mas o problema é que um professor não pode enfrentar um aluno assim. Então, como é que enfrenta? O professor tem que se distanciar, não pode pôr-se ao nível. A única forma que o professor tem de ter um bom relacionamento com os alunos e um relacionamento que o preserve desse tipo de apertos, enfim, tanto quanto possível, é nunca se colocar nesse nível da agressividade direta. Tem que ser uma pessoa mais velha, mais ponderada, que chega lá, ou tenta chegar lá, através da racionalidade e do convencimento. Portanto, este tipo de defesa taco a taco é mau princípio. Havia um filme de final dos anos 50, da época do rock and roll, um filme giro, bom, chamado, não sei, Sementes da Violência, penso, Blackboard Jungle, que tocava neste problema. Assunto que também se convencionou a dizer que é um assunto atual e, de facto, percorre muitas décadas. Nós temos muito pouco tempo, eu não sei se quer fazer, ainda queria falar da Grécia, temos menos de 2 minutos. Sobre a Grécia, consegue dizer alguma coisa? Sobre a Grécia, é muito difícil. Não vou fazer nenhum comentário. Sobre a Grécia é mais um lamento e uma enorme perplexidade e preocupação. Nós estamos a ver um país a ser estrangulado e a ser empurrado contra a parede, e onde é que isto vai parar? A história fará a justiça àquilo que está a acontecer neste momento. Esperemos, pelo menos. Talvez. Vamos ver os manuais de história daqui a alguns anos. João Pedro Marques, Uma Fazenda em África é a segunda exploração pelos domínios da ficção. O que é que traz este livro? O que é que o levou a entrar pela colonização de Moçambiques, de imigrantes portugueses que estão no Brasil, salvo erro, e que depois decidem seguir para Moçambiques? Esse livro, como dizia na capa, é um livro de amor e aventura. Eu escrevo os meus romances históricos sempre
a partir de um acontecimento histórico. Neste caso, o acontecimento é a colonização de Moçambique, digamos que é o pano de fundo. Sobre essa colonização de Moçambique, ocorrida em meados do século XIX, ter-se depois a trama, a intriga, as histórias de amor, etc. Ficciono a partir daí. Há uma série de factos. Dá-lhe muito prazer, como historiador, como investigador, partir da realidade e depois deixar-se viajar pela trama? Dá prazer e dá sofrimento, porque isto escrever não é uma coisa que seja só prazer. Há momentos em que a procura das palavras certas para dizer exatamente aquilo que se quer é muito E já penosa, sabia é muito tudo? difícil. Estamos aqui a falar, de facto, de um romance longo. Já sabia tudo quando começou a escrever ou deixou-se também envolver pela vida que as suas personagens foram tendo? O romance depois leva-me. Quer dizer, eu tenho uma ideia inicial, tenho mais ou menos um fio condutor, já sei mais ou menos onde é que vai acabar, mas depois o percurso, pois é a própria escrita que me leva para lá. E agora fica a sugestão que os seus leitores se deixem ir pela sua escrita, Uma Fazenda em África. João Pedro Marques, muito obrigada por ter vindo à revista de imprensa. Felicidades para esta segunda obra. Muito bom dia.